vamos lá para perguntas e respostas. Tivemos um problema técnico aqui, mas vai ser solucionado. Logo mais, esse vídeo vocês vão estar vendo no YouTube. Manuel, veja as questões e a gente vai responder. O Isaac, professor Tiago, perguntou qual manual de recomendação o senhor usaria? Isaac, boa noite. Como eu falei na apresentação, para cada estado a gente tem o manual correto para cada estado. Nós temos também o manual para o estado do Ceará, tá? É um manual que não é recente, mas de 96, se eu não me engano, tá? Mas é o que nós temos. E aí dentro, então, é essa a recomendação de manual. Aí dentro desse manual, a gente faz as adaptações de acordo com a localização da propriedade, tá? Porque às vezes o que a gente recomenda, por exemplo, cultivo de banana em Tianguá, talvez é diferente, né, para o pessoal que está aqui em Sobral, que é diferente do pessoal que está lá em Limoeiro, que talvez pode ser um pouco diferente daí da região de Umirim, tá? A gente tem a região do Baixo Acaraú também, que é uma das maiores regiões produtoras de banana, por exemplo, tá? Então aí seria só desse ajuste fino, mas a base concreta é sim o manual de recomendação de calagem e adubação para o estado do Ceará. Tem ele disponível, inclusive, na internet, tá? Se digitar esse nome no Google, você consegue baixar ele em PDF. Pronto. O D. Carvalho perguntou o custo médio planado de solo, certo? Aí, aproveitando o gancho, tem mais duas perguntas parecidas, da Isabel, perguntando quantas análises de solo tem que ser feito em um ano num terreno que produz frutífera? E foi perguntado também qual o custo da análise de solo para 1 hectare. Ótimas perguntas. Então, vamos pegar aqui do fim para o começo, né? O custo de uma análise de solo. Se for completa essa análise de solo, macro, micronutrientes, uma análise físico-química, tá? Vai estar em torno de uns R$150. Se você fizer uma análise só de macronutrientes, por volta de R$60. O IFCE daqui em Campos Sobral, ele faz análise de macro e micronutrientes no laboratório e tem um valor um pouquinho mais modesto, que é praticamente o valor de custo, que está por volta de R$25, tá? Então, esse é o custo que seria de uma análise de solo. A recomendação para você fazer a amostragem é que essa amostragem de solo não passe seja de até 10 hectares, ok? Se essa área for homogênea. Mas dentro da fruticultura, de forma geral, dificilmente você vai ver uma área de 10 hectares com frutíferas totalmente homogênea, porque muito provavelmente vai ter diferença de idade das plantas, às vezes diferente de porta-enxerto, diferença de variedades, e aí fica complicado você usar isso como uma única amostragem. Então, a gente considera para cada área homogênea uma análise. Então, para cada área homogênea, o valor aproximado de R$150. Lembrando que a análise física do solo, você faz uma vez, e depois não seria tão interessante ficar repetindo ela ao longo do tempo, porque, teoricamente, não muda muita coisa de um ano para o outro. Tá? Então, você faria uma primeira análise físico-química completa, e depois só análise química mesmo. Pronto. A Ediele perguntou quanto tempo para a preparação do solo para frutíferas? Tá. Entre a preparação do solo e efetivamente você implementar a cultura, tá? Você precisa de um período de planejamento para você poder fazer uma amostragem de solo, tá? Aí essa amostragem ela vai para o laboratório, aí o laboratório faz a análise, manda para a propriedade, tem a recomendação de adubação, aí é necessário comprar os produtos, tá? Para o calcário, o adubo que será usado, tá? Para fazer o preparo e assim depois você fazer a implementação da cultura. Então, esse tempo, né, de planejamento, ele leva no mínimo 6 meses, tá? Que você tem que fazer com antecedência a amostragem de solo e para o laboratório, tá? Isso depende também, tá, da região que você está. Se você, às vezes, vai comprar o adubo, chega mais rápido ou demora um pouco mais. Então, no mínimo 6 meses de preparo. Lembrando que a calagem também, tá? Ela é interessante ser feita uns 2 meses antes, tá? Do plantio, para que tenha tempo
efetivo para o calcário começar a reagir naquela região de plantio da cultura. Pode mandar. A Sâmia perguntou quais práticas conservacionistas de cultivo pode ser atribuído para auxiliar na adubação. Pronto. O que a gente faz, né, na auxílio adubação, às vezes é você plantar um adubo verde, tá? Ele ajuda a melhorar, né, a física do solo como um todo e traz nutrientes para esse solo. Aí você também tem, né, o plantio em nível, que evita erosão, tá? Então, esses são um dos principais, das principais práticas que você pode fazer para auxiliar na adubação. Você também pode, né, colocar matéria verde na projeção da copa, né, matéria seca, né, na verdade, na projeção da copa, para que tenha menor evaporação de água no solo, e também não aqueça tanto esse solo, tendo menor evaporação de água, tá? Você tem menos volatilização do adubo, principalmente das fontes nitrogenadas. Então, são essas uma das práticas que você pode fazer para auxiliar, né, no programa de adubação. O D. Carvalho perguntou qual o principal sistema... eu achei bem interessante essa pergunta. Qual o principal sintoma que a planta apresenta em um solo ácido? Pronto. Quando o solo está ácido, né, você vai ter uma série de problemas, tá? E aí você pode detectar isso de algumas formas. Algumas plantas, tá? Elas a gente pode até denominar essas plantas como plantas indicadoras, elas vão crescer e se desenvolver melhor, tá? Em condição de solo ácido, tá? Quando o solo está ácido, tá? Essas plantas, elas costumam crescer com maior facilidade, como a margarida, o malmiquer, tá? São plantas língua de vaca, são plantas que geralmente se desenvolvem mais nesse tipo de situação, tá? Uma outra questão quando você tem situação de solo ácido é que você pode ter, tá? Toxidez por alumínio, por exemplo, tá? Quando o solo está com pH mais básico, você resolve esse problema do alumínio, mas quando o solo está ácido, você pode, né, se tiver a presença de alumínio, ter toxidez por alumínio no teu solo e você vai ver que a planta não vai se desenvolver. Um outro problema dos solos ácidos, tá, é que boa parte dos nutrientes, tirando, né, os micronutrientes metálicos, eles diminuem a sua absorção, tá? A disponibilidade desses nutrientes ela é diminuída. Tá? Então, são esses os principais aspectos que você pode observar quando você está com um solo ácido. E aí, a análise de acidez é uma análise simples também, tá? Porque a análise de solo já faz essa análise do pH, que é muito interessante. Tá? No cultivo de frutíferas, já pegando um gancho para falar sobre acidez, a gente falar o pH entre 6 e 7 é o ideal, tá? Mas algumas frutíferas, elas têm gostam de um pH um pouquinho mais ácido mesmo, como é, por exemplo, o exemplo da pitaia, como é o exemplo do abacaxi, tá? São frutíferas que você pode cultivar num pH mais ácido, tá? Agora, outras culturas, por exemplo, a videira, um pH acima de 6, né, é indispensável para uma cultura desse tipo, tá? Então, só esclarecendo assim que nem todos os cultivos exigem um pH 6, alguns, às vezes um pH 5,8 seria interessante, tá? Pode mudar aí, Manuel. Então, o áudio. Essas perguntas foi que eu consegui pegar até o momento. Talvez se tivessem feito outros, só que a gente está sem transmissão, mas eu tenho alguns questionamentos que é para... Possivelmente eles teriam também, sabe? Por exemplo, você falou do solo ácido, que eu achei interessante, porque pode vir um combo de sintomas, né? Já que vai interferir tanto na absorção de nutrientes, disponibilidade, e o que
O que eu acho interessante é que no Ceará, a gente tem, você que veio da região sudeste, a gente realmente tem um problema mais acentuado de acidez, né? Aham. Aqui a gente tem um problema que é da salinidade, né? Sim. E a gente não pode passar sem falar da salinidade e adubação de frutíferas. Eu queria saber se você poderia explanar. Tem as culturas, algumas culturas aqui são mais tolerantes, menos tolerantes, ou alguma excessivamente sensível com relação à salinidade, porque esse aqui é um dos entraves que nós temos no Ceará. Manuel, sensacional essa pergunta. Muito boa, realmente. Deixa eu tentar resumir, mas fazer um histórico aqui. Lá em São Paulo, minha formação é na Unesp de São Paulo, a gente não ouve falar nem passa nas nossas disciplinas, problema com sódio no solo. Nas nossas análises de solo, nem se ouve falar, nem se comenta, tá? E é interessante que até, você está falando de pH, até a fórmula de cálculo de pH do solo, quando você pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o método do SMP, São Paulo, Minas Gerais, outros estados, né, é V%, mas quando a gente chega na região Nordeste, é outra fórmula, tá? Tem a do alumínio, do magnésio, tá? Porque justamente essa questão do sódio no solo interfere em tudo, interfere na CTC, muda totalmente a forma de você analisar esse solo, tá? Então, para o profissional que vem de outras regiões, tá? E vem aqui para o Nordeste, ele vai se deparar com uma realidade totalmente diferente, que é até interessante, né? Que os livros do pessoal de Viçosa, do pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul, eles ignoram essa realidade, né? Que é algo, óbvio que é muito local, mas os profissionais como um todo, eles deviam ter um contato maior com isso. E aí, na segunda parte, falando, os cultivos, né? Vamos pegar a nossa região aqui do Baixo Acaraú. Por que o pessoal ali gosta, né? Se desenvolveu tão bem a cultura do coqueiro? Porque o coqueiro, tá? Quando você tem um período com falta de água, tipo período de seca, o que o produtor lá ele consegue fazer? Ele consegue pegar a água do poço, que é muito comum, os poços lá serem de água salobra, né? E misturar com a água tradicional que ele tem da irrigação e fazer um mix. E aí vai aumentar um pouquinho, né, a condutividade elétrica dessa água. O coqueiro, ele não vai produzir como ele produzia, mas ele não morre. Tá? Se você fizer isso com outros cultivos, por exemplo, a banana e tal, as plantas não suportam, elas morrem. Então, muitos produtores ali, você fala, por que tanto coqueiro? Às vezes o coqueiro tem as fases de altos e baixos, não é barato para implementar, mas uma das razões é essa, é uma cultura que ela tolera melhor essa questão da salinidade. Aí, foge um pouco da fruticultura, mas uma outra realidade interessante são as hortaliças. Tá? Quando eu fui trabalhar no campus de Itauá, o nosso poço lá, ele tinha uma condutividade elétrica de 2, né? Não sei se você trabalhou no campus de Crateús, lá era pior, que era condutividade elétrica de 4, né? Que praticamente não dava para fazer nada. Mas com 2, a gente conseguia irrigar muita coisa ali. E aí, o que você pode fazer para contornar isso? Adicionando matéria orgânica. Se você for adicionando matéria orgânica, você vai prolongar os efeitos deletérios que vai ter. Se você ficar usando, tá, água com alta concentração de sais no teu solo, você vai, em algum momento, você vai ter um problema sério nesse solo. Tá? Mas o que eu observo que os produtores faziam era estar sempre incorporando matéria orgânica e você vai retardando esse problema da salinidade. Mas é, sim, aqui na região Nordeste, um problema central, tá? Que às vezes o pessoal fala, mas e se cavar um poço, né, irrigar? O problema é que em muitas regiões, além de chover pouco, né, quando você cava um poço, tem água salobra. E aí não tem muito o que fazer, né? Então, a gente tem algumas culturas que são mais tolerantes, mas se você for ver, a produtividade, ela nunca vai ser, né, igual a de uma região que a água, né, não é salobra. Então, até essa questão da salinidade, ela interfere, sim, na nossa recomendação de calagem, tá? Nas nossas análises de solo como um todo, ela tem, sim, essa interferência do sódio, que nas outras regiões a gente não vai ver. Show, professor Tiago. Falando de hortaliças, duas disciplinas de olericultura, e nós temos um setor, tem 10 canteiros, além da casa de vegetação,
E a gente tem 2 períodos principais durante o ano, que é no início ou nos primeiros 6 meses, que chove, e aí a horta fica bonita e fica tudo verdinho. E a partir de junho, julho até dezembro, que é complicado. Tem planta que não germina, aí sim, a gente aduba, lá a gente tem humus, tem esterco caprino, esterco bovino. Só que o grande problema é que, na falta de água pela chuva, a gente tem que usar água do poço, né? E aí a água do poço também, lá no Campos Crateús, é salina. Basicamente, o Ceará, tirando regiões de serra, regiões que próximo ao litoral, que o índice pluviométrico é mais alto, foi para um pouco para o interior, a gente já começa a ter poços com água salina, né? Uns mais, outros menos. Crateús, eu lembro, quando foi furado um poço dentro do campus, a água saiu, assim, não tinha o que fazer, a gente usava só para o gramado e para limpeza, né? Mas para as outras coisas que pretendia não dava devido a essa salinidade, né? E até, realmente, em questão de frutíferas, em relação com a salinidade, eu não conheço muito, né? Até fiz essa pergunta para você, porque aqui, pelo menos assim, que eu imagino que seja tolerante, cajueiro, né? Que Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte são os principais produtores, né? Talvez a Mangueira, por ser uma anacardiaça também, mas também não tenho certeza. Mas a gente não tem... Pode falar. Mas aí na questão do cajueiro, né, se você for ver, a maior parte das regiões ali, elas nem irrigam, né? São pré-franco e tal, então, assim, acaba, né, sendo diluído esse problema aí, né? Se você falar fruticultura aqui no nosso estado sem irrigação, é difícil, mas se eu for pegar São Paulo, por exemplo, interior de São Paulo, ali é muito latossolo e argissolo. E você produz sem irrigação. Por quê? Você tem umas chuvas um pouquinho mais distribuídas e, principalmente o argissolo, tem o horizonte B ali com bastante uma camada de argila que retém bastante água. Então, você consegue ficar um bom tempo, né, com a planta sem irrigar. Além disso, você tem vários porta-enxertos selecionados para essa realidade. Uhum. Aqui, boa parte dos nossos solos são solos arenosos, né? Então, quando a gente pega e fala em fruticultura sem irrigação, aqui não tem como. Mas, e aí, pegando o gancho dessa conversa, né, as regiões, se você for no Baixo Acaraú, a região de Limoeiro, são regiões, né, de muito potencial para a produção de frutíferas. E aí, o que eu observo lá é que a fertirrigação é, assim, uma das técnicas que você tem uns resultados mais espetaculares, né? Então, você pega aquele solo arenoso, vai adicionando, né, aos poucos a adubação via fertirrigação, e assim tem resultados extraordinários. Inclusive, né, com algumas fazendas fazendo um bom trabalho com fertilização orgânica, né? Então, assim, apesar de a gente ter uma região central aqui do estado que tenha uma qualidade de água mais ruim, mas a gente tem, né, as regiões próximas ao litoral, ou até ali a região de Crato, né, também são regiões, então se você pegar a região de Crato, a região de Limoeiro, aqui a região do Baixo Acaraú e a região de Tianguá, são regiões muito pujantes, mas que tem esse problema da salinidade pouquinho atenuado, né? Quando você pega as regiões centrais, que já fica na região do cristalino do estado do Ceará, aí complica, né? Você consegue produzir, tinha produtores ali de Itauá que produziam mamão, banana, né? Mas são pontuais ali, né? Às vezes cava um poço, tem água boa ali e tal, né? Mas o estado, as regiões como um todo, elas sofrem um pouquinho mais. E aí, né, talvez até o pessoal que é de outras regiões não entende, por que se cultiva tanto milho e feijão, né? Não coloca mais cultivos. A realidade é essa, né? Muitas vezes a região, ela tem um pouquinho mais de dificuldades. Óbvio que a gente pode, né, com técnicas, desenvolver, melhorar, mas ela tem essa desvantagem em relação a outras regiões que têm maior facilidade para produzir. Ótimo, professor Tiago. Professor, eu queria pedir, se eu pudesse, deixasse o seu
e-mail, falar seu e-mail, porque para os alunos que também não tiveram a oportunidade de fazer pergunta ou que não foi contemplado pela nossa conversa, pudesse entrar em contato com o senhor para tirar dúvida, trocar material, tá certo? Se eu pudesse deixar até mesmo para mim, que eu estou interessado. Ótimo. É Thiago com TH, Thiago.TH@ifce.edu.br. E a gente pode inclusive, marcar um outro dia, um outro encontro. Você está com a disciplina de agricultura, também tem a mesma disciplina aqui, a gente pode fazer uma... Ótimo. Pronto. thiago.costa@ifce.edu.br. Professor Thiago, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela valorosa contribuição com a nossa semana. Espero que de várias semanas de técnica agropecuária, e as nossas portas do campus Crateús, Mirim, né? Sair de Crateús está demorando para sair de mim. Mas do campus Mirim, estamos porta aberta para receber o senhor, certo? Se Deus quiser, nos próximos encontros presenciais, e aí mais de conversa de corredor, troca experiência, e já adianta aqui o convite para o senhor nas próximas edições. Para mim, Emanuel, é uma imensa satisfação estar aqui. A gente sabe que a nossa agricultura precisa de crescer bastante. Esse trabalho nosso, né, enquanto educadores, ele é interminável, né? E essas oportunidades que a gente tem, né, de acessar os alunos, o produtor, tal, e as redes estão auxiliando a gente. Então, é sempre uma grande satisfação a gente estar contribuindo, tá? Espero poder contribuir mais com essa rede nossa, que é o IFCE, né? Nós somos extensões, né, do mesmo caldo ali, do mesmo grupo, que é o IFCE. Então, espero, sim, poder, né, estar aí, assim como você e os demais colegas também estarem aqui em Sobral, e a gente enriquecer essa parceria, tá? Foi uma imensa satisfação. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Anotaram o meu e-mail, thiago.costa@ifce.edu.br, tá? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro, tá? Se Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Até a próxima e boa noite. Tchau. Boa noite a todo mundo. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.